Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. Neste vídeo, pessoal, ao contrário de muitos outros que eu já fiz, eu vou tratar de algo mais técnico, mais, digamos assim, específico e prático, que é a questão da alfabetização dos nossos filhos. Quando eu falo dos nossos filhos, porque aqui o vídeo vai ser centrado, vai levar em consideração a educação domiciliar ou homeschooling. E eu vou centrar na seguinte indagação, vou tomar como norte, digamos assim, este vídeo. Qual a idade ideal para iniciar a alfabetização dos nossos filhos? Essa pergunta é bastante importante, como vocês verão no desenvolver do vídeo aqui. Outros subtópicos que eu vou tratar neste vídeo vai ser o seguinte: o que devemos considerar antes de iniciarmos a alfabetização? Segundo, realidade versus linguagem escrita. Terceiro subtópico, educação versus alfabetização. Muito importante aqui esse subtópico. E quarto e último, a função dos pais na alfabetização, no processo de alfabetização e de leitura dos nossos filhos. Este vídeo eu considero bastante importante, muito importante mesmo. Por quê? Pelo fato de muitos pais ainda titubearem sobre certas questões e também ficarem, digamos assim, dúvidas sobre todo esse processo aqui, educação versus alfabetização, que muitos confundem isso aqui. Deu para compreender? Como norte, digamos assim, bibliográfico, que eu vou indicar para vocês aqui, uma referência muito importante de uma obra que eu adquiri recentemente, que é essa aqui: Crianças que Leem, o que pais e professores podem fazer para ajudar, da editora Kirion. O autor é Daniel T. Willingham. Muito importante essa obra, traz muitas reflexões. Eu não vou tratar aqui neste vídeo específico sobre sobre o livro em si, mas o livro traz questões, observações muito importantes, tanto no sentido filosófico, prático, para direcionarmos a alfabetização dos nossos filhos. Inclusive, em reflexões que eu já vinha tendo já há muito tempo, encontrei corroboração aqui com este autor, muito importante, e também vice-versa, que eu não vou aqui entrar em questão. Bem, pessoal, antes de prosseguir no vídeo, eu peço àqueles que ainda não são inscritos aqui no canal que se inscrevam, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com mais pais, com mais educadores, que eu julgo ser bastante importante. Bem, dado, digamos assim, essas observações prévias, vamos prosseguir no vídeo. Bem, qual a idade ideal para iniciarmos a alfabetização dos nossos filhos? Isso aqui é bastante importante, porque eu vejo muitos pais e, digamos assim, pessoas no geral, professores, digamos assim, colocando o boi na frente das carroças, aliás, a carroça na frente dos bois, que não é bem assim. A gente vai ver que existe um processo, existe uma hierarquia tanto de valores quanto de observações da realidade, para a gente não, digamos assim, negligenciarmos e também pecarmos quanto à alfabetização dos nossos filhos. Por quê? Porque a alfabetização e o início da leitura é sim também digamos assim, a iniciação formal da vida intelectual dos nossos filhos. E se nós pecarmos com isso aqui, a gente pode estar colocando em risco toda a vida intelectual e a leitura da realidade que nossos filhos vão fazer posteriormente, como vocês vão bem perceber. Eu vou avisando também que esse vídeo pode ficar um pouco longo devido aos subtópicos que tem que ser levado em consideração aqui, que é derivado da indagação acima. Vamos tratar do que devemos considerar antes de iniciarmos a alfabetização. Bem, no geral, é muito importante a gente perceber o seguinte, que a gente não pode colocar a carroça na frente dos bois em relação a isso. Por quê? Porque eu vejo muitos pais, já a criança não tem nem contato
os filhos, as crianças não têm nem contato com a realidade direito, não sabem nem, digamos assim, diferenciar certas coisas, e os pais querem já iniciar os filhos na alfabetização. E isso é um risco muito grande. Por quê? Porque podem estar criando analfabetos funcionais, como a gente vai ver. Por quê? Porque antes de iniciarmos a alfabetização, é necessário considerar o nível de conhecimento da realidade das crianças. Por quê? Porque elas têm que ter um vocabulário já razoável sobre a realidade. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar. Quando eu peço uma colher ao meu filho, ele entende a ideia de colher. A ideia de colher está na mente dele. Então, quando eu peço, por exemplo, eu digo, Átila, traga uma colher para mim. Ele não quer saber se a colher se é toda de metal, se a colher tem um cabo de plástico, se a colher é pequena, se a colher é grande. Todas essas questões são, digamos assim, acidentais, são qualidades, mas não é a essência de colher. A essência de colher, ele sabe, então ele traz. Daí eu posso indagar, Átila, essa colher é pequena, essa colher é grande, traga uma colher do tamanho X. Aí ele vai compreender, mas ele entende o conceito de colher. Ou seja, ele sabe sim relacionar o conceito, a palavra colher, ao objeto. Deu para compreender? E o conceito não abarca a realidade total da colher. O conceito é apenas uma imagem que a gente abstrai do objeto, da realidade concreta, e nós nomeamos, conceituamos, damos uma palavra para ela. Deu para compreender? E isso é muito importante levarmos em consideração pelo seguinte, porque muitos pais aceleram esse processo e entram nessa questão aqui, no segundo tópico, realidade versus linguagem escrita. O processo da educação é muito mais amplo e muito mais complexo do que simplesmente a alfabetização, que as pessoas não compreenderam ainda. Por exemplo, é necessário que os pais compreendam que cada palavra que eles dão para o filho dele, essas palavras têm que corresponder necessariamente a algo concreto ou algo abstrato. Por exemplo, amor, carinho. Nós não podemos tocar, mas necessariamente, quando eu falo amor, quando eu falo carinho, virtudes, necessariamente está ligado a uma ideia sobre algo. Por exemplo, a palavra menino. Menino é do sexo masculino. Jamais pode confundir a ideia de menino anatomicamente, a realidade concreta do corpo da criança, da própria criança, da estrutura da criança com a menina. Porque senão seria palavras... não havia necessidade, melhor dizendo, de duas palavras para uma mesma coisa, se ambas fossem a mesma coisa. Por isso que é muito complicado não prestar atenção nisso. Porque a linguagem escrita, as palavras, elas em si hoje estão prevalecendo sobre a realidade. Porque muitos pensam que o simples fato de dizer que não importa, que nem eu vi uma propaganda aí, falando o seguinte, que a idade é apenas um número. Ou seja, colocando na cabeça das pessoas que o conceito de idade não abarca uma realidade concreta, não abarca que a pessoa já tem certa experiência, já tem uma certa idade, digamos assim, de maturidade, já, por exemplo, um senhor não pode, essa palavra senhor não pode confundir com a palavra jovem, jamais. É isso que eles querem confundir. Não importa a idade, não importa se ele é um senhor, ele pode fazer algo de jovem. Isso é falso. A palavra jovem é diferente da palavra senhor. Deu para compreender? E isso está confundindo a mente das pessoas, a mente, digamos, de muitas crianças. Por exemplo, é um assassinato, digamos, não vou dizer nem um assassinato, mas um crime em relação à alfabetização, em relação à linguagem e ao intelecto dos nossos filhos, dizer que menino e menina é apenas uma palavra.
e que não corresponde à realidade, e que, por sua vez, um menino pode, conceitualmente, ser tomado como uma menina e uma menina como um menino. É muito perigoso isso. Por isso que nós temos que, antes, dizer que a realidade, a linguagem escrita, melhor dizendo, tem que corresponder com a realidade. O conceito, a imagem, tem que corresponder à realidade concreta. As palavras em si, elas não têm um significado por si mesmo. Deu para compreender? Por exemplo, unicórnio. Unicórnio não existe na realidade. Existe na literatura, na imaginação. E a gente não pode confundir imaginação com realidade. Deu para compreender? Por isso que a gente vem o segundo subtópico. Aliás, o terceiro, educação versus alfabetização. Muitos pais confundem, pensam que alfabetização é educação. E não é assim. A alfabetização é um processo da educação. Um dos processos, um dos elementos, melhor dizendo. Por quê? Porque, querendo ou não, hoje é necessário que as crianças tenham um processo de, digamos assim, de alfabetização e de início da literatura, da leitura, de forma correta. Porque hoje temos livros, temos as Sagradas Escrituras, livros filosóficos, gramáticas, e nós temos que aprender a ler corretamente. E isso vai, digamos assim, fazendo parte do processo da educação. A educação é algo muito mais complexo, como em vídeos que eu já mostrei anteriormente para vocês. Não devemos confundir educação por alfabetização, tomar a alfabetização por educação. Por quê? Porque imagine você, pai, você educador, negligencia a alfabetização dos filhos de vocês. Aí, eles vão para a escola, a maioria dos professores hoje são ideólogos, são, digamos assim, progressistas, eles não querem ligar linguagem escrita, palavra à realidade. Para esses professores, a realidade se constrói, ela não é dada, ela se constrói. Assim como para eles uma grama não necessariamente pode ser verde, pode ser de outra cor, não sei de onde eles tiram isso, as crianças vão sendo inseridas nesse processo. E isso cria um analfabetismo funcional. Por quê? Se a criança, os nossos filhos, não conhecerem a realidade antes, por exemplo, o meu filho, vez por outra, ele pergunta para mim: pai, o que é isso? Pai, o que é aquilo? Se eu não souber explicar para ele a questão da realidade das coisas, os fatos, futuramente, quando eles recobrar uma palavra, por exemplo, que ele não teve contato ou já teve contato erroneamente com a realidade, ele vai se prejudicar. Vou dar um exemplo mais concreto, mais específico. Por exemplo, eu não vou dizer monitoro, mas eu fico olhando, assistindo muitos desenhos animados para ver se realmente meus filhos podem assistir ou não. E tem muitos desenhos por aí, animados, desenhos sobretudo em YouTube, que mostram o seguinte: crianças, mostra, né, numa linguagem bem sutil, uma musiquinha por trás de fundo, indo tipo pro parque, aí tem lá uma série de animais venenosos, peçonhentos. Aí a criança de início, né, no desenho eu estou falando isso, a criança sente uma repulsa, aí depois o menininho, aí tem a musiquinha: não, eles não é porque são venenosos que eles podem me prejudicar. E eles pegam em serpentes, pegam em animais venenosos, peçonhentos, ou seja, eles estão negando a realidade. O próprio desenho mostra o seguinte: de início a criança tem uma repulsa, uma resistência a tocar certas coisas que ela não conhece. Porém, através da linguagem, ele diz: não faz mal. Mesmo o animal fazendo mal, você não vai dizer para o seu filho, mesmo se ele não conhecer a cobra antes, que uma naja, por exemplo, ou uma cobra coral não é venenoso para ele. Porque você acredita simplesmente, porque você fala que não é venenoso, que de fato a cobra não é venenosa. Isso não pode, é o que está acontecendo. Na alfabetização hoje,
no início do início da leitura, estão introduzindo na vida dos nossos filhos, na mente dele, que, vamos supor, cobras como coral e outras cobras não são venenosas e que o veneno delas não pode nos matar e que a gente tem que ser carinhoso com elas, nos aproximar sem nenhum temor. Deu para ver o perigo disso? Por isso que antes de iniciarmos a escrita, a linguagem escrita, a alfabetização, temos que mostrar a realidade para os nossos filhos. Para ele, quando ler tipo o seguinte, cobras, corais, não são venenosas, ele identificar o erro, dizer, bem, aqui está o erro. Essa palavra não, ela não cabe aqui nesse texto. Por quê? Porque, na realidade, cobras, corais são venenosas sim. Então, hoje na alfabetização e na linguagem escrita, estão dizendo que cobras não são venenosas. E quando elas leem e olham para a realidade e é o contrário, se prejudicam. É o que está acontecendo. Menino não necessariamente é um menino, pode ser uma menina. Um pai, por exemplo, quando a palavra pai para o meu filho e para outros que eu vejo aí, eu que fui criado também no interior, a palavra pai é diferente, tanto no sentido semântico, no sentido da profundidade, no sentido da ideia em si, da palavra mãe. A palavra pai carrega nela certas qualidades, como no meu caso e também como fui educado e hoje, como provedor, aquele que protege, aquele que tem autoridade, aquele que tem mais essa questão disciplinar, aquele que fala, digamos assim, com mais energia. A palavra mãe já tem outra carga semântica, outro significado, outra ideia. É carinho, é afeto, digamos assim, um cuidado mais delicado e assim sucessivamente. Tem cargas, tem ideias diferentes, porque semanticamente é diferente. Se meu filho ler um texto e disser todo pai é igual a mãe, ele tem que saber identificar que isso é uma mentira. Deu para compreender? Isso é uma falsidade. Só que no processo de alfabetização atualmente estão querendo colocar que é a mesma coisa. Não é. Por isso que antes de alfabetizar os nossos filhos, temos que levar em consideração a realidade antes. Porque quando ele nomear algo e no processo de leitura e de escrita você faz relação e conexão entre as coisas, seja uma conexão de acordo com a realidade. Deu para compreender? E que a alfabetização e a linguagem escrita seja um processo de educação, não de ideologia. Um processo que tenha fundamento na realidade e não na imaginação e não em ideologias. Deu para compreender? É isso que muitos pais não acordaram ainda. Por isso que os filhos hoje, muitos filhos e muitos estudantes, não têm respeito mais nenhum por ninguém. Porque para eles a palavra senhor não tem nenhum significado. Senhor é aqueles que eles pensam que é, e não algo realmente que corresponde concretamente. Assim também como pai, mãe, senhor, senhora, e assim sucessivamente. Dito isso, vamos agora para o último subtópico, que é a função dos pais na alfabetização dos filhos. Bem, há um tempo atrás, eu escrevi um texto, coloquei até no meu Facebook e compartilhei também no grupo de WhatsApp, que eu até excluí o grupo. Estou com o grupo agora apenas no Telegram. Inclusive, eu vou deixar nos comentários o link para quem quiser fazer parte do grupo Educação de Verdade no Telegram, para que vocês tenham acesso a algumas questões e também sugerir alguns vídeos e algumas coisas que a gente pode debater. Bem, vamos agora para a função dos pais na educação. Como eu falei, escrevi um texto antes que eu vou até reler para vocês aqui. O texto diz o seguinte: o filósofo olha para a realidade, ou melhor, ao entrar em contato com a realidade, apreende-a como ela é, ou seja, a verdade. E não o que pensa o que é, mas a verdade das coisas. Também uma criança, diante do seu primeiro contato com os entes, ou seja, entes é tudo aquilo que tem ser. Tudo que existe é chamado de ente, filosoficamente falando.
Vou repetir. Também uma criança, diante do seu primeiro contato com os entes, tenta decifrar e apreender o ser por trás daquilo que se apresenta para ela ou do seu contato com os corpos. Isso é normal. Ou seja, toda criança, quando ela pergunta, pai, o que é isso? Ela quer saber a essência daquilo. O que é que faz aquilo ser o que é e é diferente das demais coisas. Por exemplo, para os filhos, para o meu filho, uma colher é diferente de um garfo é diferente de uma colher. Ou seja, o ser da colher, digamos assim, é diferente do ser, ou seja, melhor dizendo, a essência de colher é diferente da essência de faca e diferente também da essência de faca, ou seja, são naturezas diferentes. Os filósofos e as crianças se comportam de modo semelhante diante dos entes, dos corpos da realidade. O que é isso? Por que isso faz o que faz, etc. Acabei de falar. Daí a importância da verdade para com os nossos filhos, pois os pais devem expressar para eles, quando indagado, aquilo que é e não o que ele pensa ser, pois não é função dos pais dar o ser às coisas, ou seja, dar o significado, a essência, a natureza às coisas. Isso é próprio de Deus, ou seja, dar o ser aos entes. Deve os pais utilizar corretamente a linguagem para auxiliar os filhos a apreender a verdade, aquilo que é. O doutor Angélico, São Tomás de Aquino, deixa isso bem claro no opúsculo O Ente e a Essência, ao citar Aristóteles. Um pequeno erro no princípio é grande no fim, deixando claro que devemos buscar aquilo que é a verdade das coisas, a essência dos entes, de maneira que os filhos sigam o caminho reto, o caminho da verdade, e não a trilha do erro, da aparência e da falsidade. Os pais, como educadores de seus filhos, devem conduzir os filhos como filósofos, ou seja, resumindo, os filhos devem ser filósofos na educação os pais devem ser filósofos na educação dos seus filhos, se comportar como filósofos. Ou seja, aprender a realidade como ela é, e não como ideólogos. Essa é a função verdadeira dos pais no processo da alfabetização e também da educação deles. Eles devem sim se comportar como filósofos. Devem buscar a verdade por trás da aparência, a realidade das coisas, e não se focar em ideologias. Ideologias é o que as escolas fazem. Cada governo que entra tem sua ideologia, vê o mundo como eles querem, mas não conforme a realidade. E a realidade das coisas, a natureza das coisas, foi o próprio Deus que deu. Não somos nós que inventamos. Por isso, antes de começar a alfabetização dos nossos filhos, temos que apresentar o mundo para eles conforme a realidade das coisas, a essência delas, a sua natureza. Colher tem uma natureza diferente de faca, que por sua vez tem uma natureza diferente de garfo. Você pode utilizar ambas para o mesmo fim, por exemplo, a alimentação, mas cada um tem uma função diferente. Ficou bem claro? Os seus filhos não podem confundir cobra coral, naja, cobra rainha, sei lá, muitas espécies de cobras venenosas, como não venenosas. Isso é um perigo muito grande. É isso que querem colocar hoje na mente dos nossos filhos, que a palavra venenoso é apenas uma palavra. Não existe uma realidade por trás dela, um objeto concreto. É isso que estão colocando hoje na cabeça dos nossos filhos. Não podemos alfabetizar os nossos filhos simplesmente por alfabetizar. Ensinar ele a decifrar letras simplesmente sem antes mostrarmos que cada palavra corresponde a um objeto concreto, a uma realidade concreta, e não uma ficção da mente de alguém. Ficou bem claro? É isso que a gente tem que levar em consideração. Daí a gente pode responder essa pergunta. Qual a idade ideal para iniciar a alfabetização? A vida intelectual era iniciada nos antigos a partir dos 7 anos de idade. Por quê?
Porque a partir dos 7 anos de idade, as crianças já tinham, digamos assim, uma conceituação mais abrangente das coisas. Aliás, um significado mais profundo no seu ser. Sabia o que é um pai, o que é uma mãe, o que é uma cobra peçonhenta, o que não é, o que é um garfo, o que é uma faca. Já tinha sua formação religiosa já iniciada. Por isso que é muito importante também, antes de iniciar a alfabetização, começar a catequizar os nossos filhos, mostrar para eles o significado de Deus, mostrar o significado de nosso Senhor Jesus Cristo, para que depois não venham outros que não compreendam nada de cristianismo, satanistas, como tem muitos aí, e que se dizem educadores, dar a ideia de Cristo para os nossos filhos. Não. Nós temos obras para isso, temos as Sagradas Escrituras, temos o Catecismo de São Pio X, Catecismo Romano, temos Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, temos a vida dos santos, e por isso a gente tem sim profundidade para introduzirmos a vida religiosa nos nossos filhos. Ou seja, a personalidade dos nossos filhos, a realidade concreta, o mundo material, o mundo sobrenatural. Antes de alfabetizar os nossos filhos já têm que ter ideias disso. Ideias fixas. Quando eu falo fixas, da realidade. Eles têm que ter já na mente que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Meu filho já tem isso em mente. Vez por outra ele pergunta: pai, como é que Jesus fez a gente? Ele começa a saber que realmente Jesus é o autor das coisas. Cristo é quem fez as coisas. Deu para compreender? E ele já tem a ideia de que Cristo é Deus. Tem a ideia de que Nossa Senhora é a mãe de Deus. É a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para compreender? Essas realidades, eles têm que ter em mente antes da alfabetização. E isso antes dos 7 anos de idade dá para sim introduzirmos. Aí muitos pais podem perguntar: não, mas a vida hoje exige muitas coisas, a gente tem que trabalhar, tem que dar conta disso e aquilo, o tempo é curto. Mas pense bem, você acha que Nossa Senhora, Mãe de Cristo, São José, não passaram por perrengues pior do que nós, não? Você acha que eles não passaram por coisas muito pior que a gente? Mas qual era a confiança dele? Em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, e não no mundo. Semelhantemente, somos nós pais. Temos que confiar em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, e não tomar como base as regras do mundo para as nossas condutas, sobretudo a educação e a alfabetização na vida dos nossos filhos. Porque se nós negligenciarmos isso, pecarmos, deixarmos única e exclusivamente por conta das escolas, que, como eu mostrei em vídeos anteriores, que a nossa educação é educação liberal, que não tem nada a ver com sobrenatural. Olhem a nossa Constituição. A Constituição resume a educação praticamente exclusivamente entre preparar as crianças para a cidadania e para o trabalho. Você acha que isso é educação? Ou é uma visão de mundo? Deu para compreender? E se deixarmos única e exclusivamente com a realidade, essa alfabetização e o início da leitura com as escolas, com esses professores satânicos, muitos deles, ideólogos, eles vão estar confundindo a mente deles, e por sua vez a leitura do mundo das nossas crianças vai ser uma leitura errada. Por exemplo, para muitos, como a gente já vê aí, a religião é um mal, o cristianismo é um mal. E muitos professores têm isso. E nós temos que, como pais e educadores, que a função de educar é primordialmente dos pais, nós temos que introduzir os nossos filhos, tanto na vida intelectual, no início, que é a alfabetização no sentido formal, quanto da realidade sobrenatural. É essa a nossa função. E temos nosso Senhor Jesus Cristo a nosso favor, temos anjos da guarda, temos os anjos de combate, como São Miguel Arcanjo. Deu para compreender? Devemos confiar em Deus, pois o mundo tem seus exércitos maléficos. Deu para compreender? Contra nós. Porém, como as Sagradas Escrituras afirmam, Deus é conhecido também nas Escrituras, aliás, é referido também como
o Senhor dos exércitos. É Deus que é o Senhor de tudo, e não o mundo. Bem, antes de finalizar o vídeo, eu quero sugerir aqui algumas atividades que eu penso todos os pais, independentemente de classe social, podem fazer com seus filhos para introduzi-los na realidade concreta, na vida concreta. Por exemplo, vocês podem fazer atividades tipo sobre os 5 sentidos, mostrar para eles a função dos sentidos, a visão, o olfato, o paladar, mostrar o contato com a realidade, mostrar que através do olfato temos contato com a realidade, o ouvido também, e assim sucessivamente. Podemos utilizar, por exemplo, árvores como exemplo do tato, saber a textura dos materiais, para eles terem contato mesmo com a realidade. Mostrar que vamos supor, essa superfície aqui macia é diferente de uma árvore, que é mais grossa, a textura que é diferente, mostrar que mostrar também os 3 grandes reinos da Terra, os reinos mineral, vegetal e animal, tentar mostrar para eles a natureza das coisas, tipo o seguinte, tudo que não está relacionado à vida nesses reinos é chamado de mineral. Aquilo que está relacionado à vida é vegetal e animal. Por exemplo, e mostrar exemplos. Mostrar que cada animal tem sua especificidade, sua natureza, e que existem cobras venenosas e não venenosas, e que por não sabermos ainda identificar, a gente tem que ser cautelosos, nos afastar de certos animais. Deu para compreender? Mostrar para os nossos filhos que aquilo que a gente não tem certeza tem que agir com prudência. Mostrar a realidade. Levarmos os nossos filhos para um parque, para museus, caminhar com nossos filhos. Durante a caminhada, mostrar para eles o mundo, a praia, e assim sucessivamente. Mostrarmos a qualidade dos materiais, mostrar que o líquido tem uma natureza diferente do ar, que por sua vez tem uma natureza diferente dos metais, e assim sucessivamente. Mostrar a realidade concreta para eles. Apresentar nosso Senhor Jesus Cristo, catequizar, já dar início na catequização dos nossos filhos. Tudo isso aí a gente pode fazer independentemente de classe social. Ficou bem claro? Isso são apenas exemplos de atividades. Depois eu vou fazer vídeos mais específicos sobre atividades mais, digamos assim, direcionadas, de forma mais planejadas. É isso. Eu sei que eu talvez tenha confundido muitas coisas aqui, não dado para compreender num certo momento. Deixe seus comentários se eu cometer aqui algum equívoco. Digamos assim, compartilhe esse vídeo, conto com os comentários de vocês sobre isso, se esse vídeo deu para esclarecer algumas coisas ou não. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui, agradeço mesmo de coração. Compartilhe esse vídeo. No próximo vídeo farei um vídeo, digamos assim, ainda nesse teor, e agradeço a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.